Olá pessoal, seja bem-vindo. Peço desculpa pelo esse pequeno atraso, mas coisas da tecnologia. Peças que só a tecnologia pode nos pregar. Problemas que com certeza educadores clássicos da antiguidade não tinham quando iam ensinar. Sejam bem-vindos. Leilani Lousada. O pessoal está entrando aos pouquinhos. E ao final dessa live a gente vai ter uma surpresa muito boa, que é uma surpresa, por isso que é surpresa. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal que já está aí, está todo mundo ouvindo? Aí eu vou pedir para vocês, se vocês olharem aqui, tem um retângulo com uma interrogação. Quem quiser fazer pergunta, faz pergunta aqui nessa interrogação aqui. Eu vou até deixar esse comentário fixo. Faça perguntas na interrogação abaixo. Publicar. Fixar comentário. Pronto. Então, só vocês verem aí. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo, tá? Quem quiser fazer pergunta, você vai clicar aqui, aí vai surgir a possibilidade de você fazer pergunta, tá bom? Vê se funciona. Alguém pode testar para mim, por favor, enquanto a gente está esperando o pessoal entrar? Vê se alguém consegue. Uma pergunta qualquer. Pergunta que mais bombou no meu Instagram essa semana foi: quem é a cópia do Jordan Peterson que eu tava falando? Pessoal, vocês gostam de uma treta na internet, vocês gostam. Funcionou, aqui já teve a primeira pergunta. Funciona, tudo bem, obrigado Fábio e Patrícia. Funciona, tá funcionando. Então se você quiser, tá aqui o comentário fixado. Se você quiser fazer alguma pergunta, fazer ali no meio da live para botar, porque depois fica difícil de recuperar eventualmente uma pergunta, então joga aqui nessa caixinha de perguntas aí que tem aí embaixo, tá bom? Quando der 5 minutos ali, tem um cronômetro que aparece aqui para mim, a gente começa a falar. Nosso tópico de hoje é sobre o que, né? O que se debruça a educação clássica e a educação moderna. E esse o que é justamente o currículo, ok? Nossa discussão hoje é sobre como o currículo é visto nas duas metodologias, tá? No final também vou responder uma pergunta que me fizeram no direct, tá? Enfim. E também algumas que ficaram depois dos stories que eu não consegui responder. Mas vão convidando aí pessoas, vão trazendo mais pessoas pra gente estar presente aqui. Boa parte do que a gente pode falar de sistematização da educação cristã clássica hoje está nesse livro aqui. Eu sei que está aparecendo espelhado, mas é o The Liberal Arts Tradition, ok? The Liberal Arts Tradition, a Philosophy of Christian Classical Education, do Mr. Clark e do Mr. Jen. Tive a oportunidade de estar com eles nos Estados Unidos e são pessoas assim maravilhosas. O som tá ruim? É isso? Eu tento falar um pouco mais alto, esse não é um problema para mim at all.
consigo falar bem alto, tá? Então, olha só, esse daqui é o livro, um dos livros mais importantes, porque ele é escrito por pessoas que fazem essa educação clássica acontecer lá na Flórida, mais especificamente em Orlando. É o primeiro e único colégio cristão clássico da Flórida. Então, eles são muito bons. O Mr. Kevin Clark é sensacional. O Ravi Jain também é, assim, que seres humanos. Você consegue ver a face de Deus neles, tá? Então fica aqui a dica. É da Classical Academic Press. Essa daqui é a editora mais famosa e mais confiável que existe sobre educação cristã clássica, tá? E eu tive a oportunidade, eu e meu irmão, por essa editora, de gravar um curso para a população brasileira sobre educação cristã clássica, que em breve estará disponível, tá? A gente foi convidado a ir à Pensilvânia para gravar esse curso. Então está lá, já está sendo editado e tudo mais. Em breve disponível para vocês também, além do nosso curso de formação de professores, ok? Bom, dito estas coisas, vamos ao que nos interessa. Currículo. Como a educação moderna e a educação clássica se antagonizam na sua visão sobre o currículo. Lembra que a nossa atividade aqui nas próximas sextas é a gente criar uma balança, né? E de cada lado nós temos as características da educação clássica e as características da educação moderna. João, eu não vi a primeira live, tá lá no meu canal no YouTube. Mas se você viu, se você tá aí com o seu mesmo caderno de anotação, tá conseguindo acompanhar bem, vamos agora botar na balança da educação moderna mais um fator, mais um peso, tá? O peso que nós vamos administrar agora na balança da educação moderna é sobre o currículo, tá? Serão 3 de igual forma. É um currículo utilitário. A educação moderna busca um currículo que seja utilitário. Utilitarismo é uma mentalidade que surge, né? Existe de fato uma corrente utilitarista no século XVIII que vai surgindo, né? E vai ganhando força, principalmente com John Stuart Mill. Enfim, não era muito bom na cabeça não. Mas essa noção utilitarista, ela na verdade não é inventada por ele, né? Mas é consolidada por ele, mas essa ideia de utilitarismo, e principalmente o utilitarismo da educação, vem desde o século XV, quando a escola perde uma das principais características que ela tinha. Na Idade Média, a educação era voluntária, né? Eu acredito que eu tenha falado isso na última live. A educação era voluntária, ou seja, o homem ou a mulher começava a estudar a partir dos 14, 15 anos de idade, fazia o trivium e quadrivium, demorava ali por volta exato de uns 7 anos, e depois ele escolhia uma arte superior, ou até os que estudavam as artes manuais, não estudavam as 7 artes liberais. Até porque elas se opõem nesse sentido, porque as artes liberais não é liberals no sentido de nós somos liberais, né? No liberal isso. Liberal aqui é de libertar, tá? São artes que libertam a sua mente. E no caso, quando a modernidade surge, né? 1453 é o grande marco da modernidade, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, a busca por novos caminhos, aí a gente tem a conquista de Ceuta, a gente tem os portugueses se lançando ao mar, nós temos todos esse processo que nós já conhecemos, lembramos bem da aula de história, né? Espero que sim. Começa a se ter uma noção de que a escola precisa ser para todos, até porque a revolução alfabética que vai ser trazida principalmente pela reforma protestante, vai se ter a ideia de que precisamos alfabetizar todos para todos terem acesso à Bíblia, né? Essa é uma ideia que vai se difundir no século XVI dentro da reforma protestante. Mas é então Comênios, que é considerado o pai da didática moderna, né? Inclusive, quando você estuda didática na faculdade, você começa por ele, parece meio que não tinha nada antes dele, né? Enfim. Mas Comênios vai dizer, então essa educação tem que começar na infância, porque a gente tem que alfabetizar todo mundo, a gente tem que educar todo mundo. Então a escola passa a ser um ambiente de massas, né?
E mesmo que essa não seja o objetivo dele, porque isso está claro no livro dele, se constrói a partir desse conceito uma ideia de que a escola não tem mais um caráter voluntário, mas um caráter obrigatório, uma vez que ele serve ao povo e o povo precisa disso. E aí, progressivamente, quando chega o século XVIII, o Iluminismo, onde a gente abandona qualquer explicação não racional, a gente vai, então, efetivamente passando por uma ideia utilitária. Isso aqui me serve como, tá? E a Revolução Industrial também vai ser muito presente nisso, porque a escola passa a ser um centro de formação de mão de obra. Então não faz mais sentido eu ensinar aquilo que não capacita o peão de chão de fábrica, né? Então não faz mais sentido que a escola seja um local que ensine coisas que vão além, coisas transcendentais. Não faz mais sentido. A escola precisa ser prática. Ela precisa ensinar operações básicas, estruturas básicas, coisas básicas. Então a escola passa a ser utilitária, porque ela tem que servir a um propósito. E qual era o propósito que surge no século XVIII? Esta escola prepara o meu filho para o mercado de trabalho? Esse é um ponto. E essa é a pergunta que surge até hoje nas escolas. Como essa pergunta surge? Talvez não diretamente assim, mas surge da seguinte forma. Olha, essa escola aqui prepara o meu filho para o Enem? Quem é professor aqui de linguagens, né, de inglês, sabe que a resposta que vocês mais odeiam é quando o aluno responde Yes, I do. Aí você fala, não, yes, I do a short answer, a gente precisa de uma complete answer. Aí você vai, qual é a resposta completa? Sim, nós preparamos para o Enem, que é o meio pelo qual o seu filho entrará na universidade e estará preparado para o mercado de trabalho. Então, o currículo, na visão moderna, ele é extremamente utilitário. Ele tem que servir para formar um novo mercado de trabalho. Uma vez, numa conferência sobre educação, a pergunta que girou ali a palestra do rapaz que estava ali na frente foi: será que nós estamos preparando os nossos alunos para as profissões do futuro, as quais a gente nem conhece? Existem dois absurdos nessa preposição. Nós não podemos preparar para aquilo que nós não conhecemos. Eu vou preparar para o quê? Se não existe ainda, não tem como preparar. E B, por que a educação tem que se preparar, tem que se preocupar com o que ela está preparando para o mercado de trabalho? A educação ela tem que se preocupar na formação integral do ser, tá? E aí, né? Se por um lado a educação moderna tende a ser utilitária, funcional, focada no mercado de trabalho, no outro lado da balança, a educação clássica está ocupada, o seu currículo, o seu conteúdo é baseado na pedagogia das 7 artes liberais, tá? Ou seja, é um currículo muito claro, tá? Tá muito claro o que precisa ser trabalhado ali. São as 7 artes: a gramática, a lógica, a retórica, perdão, aritmética, geometria, música e astronomia. Isso tem que estar lá dentro, tá? Isso não significa que a gente não tem outras coisas. A gente sabe que outras coisas se inserem dentro do estudo da educação clássica. Mas ela é basicamente baseada nisso. E aí tem uma sigla que o Mr. Clark e o Mr. Jen fizeram, que é em inglês PGMAPT. P, G de gato, M de Maria, A de amor, P de paixão, T de tatu. PGMAT, que é piedade, ok? Gimnástica ou ginástica, movimento do corpo, música, ok? Artes liberais, filosofia, por isso que é P, é philosophy em inglês, e teologia. Vou repetir: piedade, ginástica, música, artes liberais, filosofia e teologia, ok? Isso é o coração, o centro do currículo clássico. Deu para entender a diferença aqui? Você não vê nenhuma utilidade em nenhuma dessas coisas que eu falei para você.
Não entra na discussão agora se tu concorda com um corte de verba para filosofia ou não, se você é Lula livre ou se você é bolsomito. Não importa isso agora não. Importa o seguinte, qual é a utilidade da filosofia? Utilidade prática para o mercado de trabalho? Zero. Qual a utilidade da música para o mercado de trabalho? A não ser que você seja músico? Zero. Qual é a utilidade prática da ginástica para o mercado de trabalho? Zero. Você vai falar, mas João, teu corpo... Mas aí você está falando de uma questão subjetiva, você não está falando de uma questão objetiva. Estou falando de questões objetivas, estou falando de currículo. Eu vou entregar meu currículo, vou montar meu currículo para entregar na empresa. Eu ponho o quê? Formado na UFRJ, faço crossfit segunda, quarta e sexta, é isso? Não, né? Artes liberais. A gente vai entrar nisso depois. Filosofia, a gente já falou. E teologia. Você vai falar, teologia nem é ciência. É exatamente isso que aconteceu no século XIX. Teologia deixa de ser ciência, tudo começa a desandar, a gente tem um monte de guerra, mais de 200, mais de 300, mais de meio milhão de pessoas morrendo aí. Enfim, não é nada demais tirar a teologia. Bobagem. Ou seja, se por um lado a gente tem um currículo totalmente utilitário, de outro a gente tem um currículo que é baseado nas artes liberais e que, portanto, exige certa voluntariedade do aluno. João, mas, poxa, isso é difícil, o aluno hoje vai obrigado à escola? Vai, exatamente, porque hoje a gente tem lei e nem aqui a minha luta é contra você ter uma escola para todos, nada disso, não vou lutar contra isso e nem vou botar aqui o caráter de voluntariedade em jogo no sentido amplo como da Idade Média, porque a gente sabe que as demandas mudam, apesar de eu ser entusiasta, por exemplo, do homeschooling, mas ainda assim a gente tem uma ideia dentro do homeschooling de que tem que começar desde o início, todo aquele processo e tal. Não existe dentro do homeschooling aquilo de você, o aluno vai despertar. E depois eu vou responder por que isso não é igual ao construtivismo, tá? Não é Montessori. Eu vou falar depois por quê. Nesse sentido aqui, esse conteúdo, né? Esse conteúdo tá recheado de voluntariedade porque ele não é utilitário. Então, portanto, para alguém querer estudar, é porque ele tem o princípio da educação clássica, que é ars gratia ars, ou seja, a arte pela arte, a arte pelo prazer de saber a arte, e não porque aquilo é útil em si. Porque, na verdade, o que esse currículo clássico faz é capacitar aquele ser humano para lidar com qualquer coisa que lhe seja humana, né? É aquela máxima de que tudo que me é humano, né, me traz interesse, me traz algum tipo de interesse. E nesse sentido, então, a gente precisa entender que a educação clássica traz aqui esse caráter de voluntariedade, não pensando que o homem por si só busca o saber. Não é isso, não é isso. Mas é que o homem, ser completo, necessita do saber, e o saber nasce a partir do momento em que há o questionamento e o maravilhamento. O que está se falando aqui de voluntariedade não é você deixar a Deus dará, é você chegar e dizer o seguinte, fazer aquela pessoa se questionar, fazer aquela pessoa despertar e falar assim, eu quero isso. Era o que Sócrates fazia, o que a gente chama de maêutica, né? Socrática. O que eram os círculos socráticos? Sócrates começava com perguntas provocativas. Aqui não é um convite, e aqui a diferença que a Dica Fortal perguntou, qual é a diferença do construtivismo? Seria a falta da teologia? Isso é a principal, mas principalmente o construtivismo está dizendo o seguinte, deixa que um dia ele vai por si só ir. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é, deixa, porque quando ele for questionado, quando ele começar a questionar, ele vai começar a se elevar para longe de si mesmo e ocupar o seu coração com o seu objeto de deleite. É o que a Sertilanges fala na sua obra magnífica e indispensável, Prolegômeno, que você tem que ler, A Vida Intelectual, dizendo, olha, a palavra êxtase, que vem do grego ecstasis, né, que é você lançar-se, projetar-se, está necessariamente ligado a você querendo estudar algo, querendo ocupar o seu coração com outra coisa,
elevar-se para longe de si, sair daquela zona de conforto e começar a ocupar aquele objeto de pergunta e de questionamento no seu coração, o seu objeto de deleite. É isso que é saber. E esse saber vem com uma pergunta, né? É aquela máxima do canal Futura que eu adorava essa propaganda. Não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas, né? Talvez não existe propaganda mais socrática do que essa, tá? Então, quando a gente fala de Sócrates... Opa, voltou? Todo mundo aí? Travou. Então eu vou repetir, o que eu estava falando quando a gente fala de Sócrates, a gente está falando disso, questionar, provocar, fazer com que ele se eleve, êxtasis, né? É o êxtase no sentido original do grego, ok? Vamos voltar para o outro lado da balança, vamos voltar para a educação clássica. Alguém tem alguma pergunta? Não esqueçam de fazer a pergunta aqui nessa interrogaçãozinha que está aqui embaixo, tá? Você clica ali e faz a sua pergunta. Do outro lado da balança, nós temos uma metodologia, a metodologia moderna, que se ocupa efetivamente de algo que é quantitativamente testável. O currículo, na educação moderna, se preocupa em ser quantitativamente testado. Tá? Ele é eclético no sentido pior da palavra, né? No sentido não de tentar agrupar coisas, mas é fazer um grande Frankenstein e juntar tudo, né? E ele é cientificista, ele se preocupa com a ciência, o que a ciência diz. E aqui, gente, eu não estou falando que a gente não se preocupa com a ciência na educação clássica. O que eu estou falando é de cientificismo, é acreditar que a ciência é Deus, que a ciência é uma religião, né? E vocês fazem muito isso no Facebook, né? Vai lá, compartilhe uma mensagem daquele site, vivamais.com.br. Estudos comprovam que quem tem letra feia é mais inteligente. Estudos comprovam que quem dorme mais é mais não sei o que lá. E aí, como Deus, chamado ciência, concordou com o meu pecado, então eu pego o meu pecado e falo, tá aqui. Por isso é que eu sou desleixado na minha caligrafia. É por isso que eu sou um preguiçoso, né, pecador, miserável, mas porque a ciência falou que eu posso fazer isso e tá tudo certo. Vocês adoram isso, né? Vocês adoram quando sai um artigo desse esdrúxulo falando que a ciência comprovou algum pecado sendo bom, né? Isso nada mais é do que religião, tá? Isso é religião. E essa educação moderna, ela também se preocupa com o que é quantitativo, com o que pode ser mensurado, né? Tecnológica, voltada especificamente para as tecnologias, para o futuro, o STEM, né? Que é Science, Technology, matemática, enfim, todo aquele processo. E porque o importante é resultado, porque a gente vive num mundo que exige resultados rápidos, né? Se por um lado a gente tem esse currículo quantitativo e utilitário, por um lado a gente tem um currículo que tem como conteúdo as artes liberais e como método a pedagogia clássica. E o que significa método da pedagogia clássica? Aquilo que eu falei para vocês, socrático, né? Já graças a pessoa lá de cima eu acabei adiantando isso. É socrático, entende? É maêutica, no mais puro. Se você nunca leu Sócrates, leia Sócrates. E existe um livro, eu não sei se eu estou com esse livro aqui, Círculos Socráticos. O nome do livro é Sócrates. Tá aqui, peraí. Esse livro aqui. Socratic Circles. Tá? Fostering Critical and Creative Thinking in Middle and High School. Ok? É do Matt Copeland. Esse livro aqui vende na Amazon. É socrático. E ele exige aqui um processo de disciplina, de pastorado do coração. Porque a gente está falando especificamente de que educação não é só conteúdo, não é só quantidade, é qualidade. E qualidade é razão, mas também é sentimento, também são volições, entende?
A gente está falando de disciplina, de mentoração, e não é nada de psicologia moderna aqui não, é mentorar no sentido de ser mestre, né? De você trazer a mente cativa a Cristo, entende? E necessariamente, se o conteúdo são as artes liberais, o método ele é linkado com as virtudes intelectuais. É você criar por excelência um erudito. O que é um erudito? Né? Um polímata, aquele que consegue articular saberes das mais diversas para poder falar de um mesmo assunto. Entendeu? Conseguem compreender isso? Isso é muito importante. Então, vamos recapitular o que a gente tem do lado da balança. Do lado moderno, atual, nós temos um currículo utilitário, quantitativo, baseado em testes. E por outro lado, a gente tem um currículo que tem como conteúdo as 7 artes liberais e como método a pedagogia clássica, ok? Dúvidas, perguntas? Se quiser, faça aqui na interrogação. Agora, por último, nosso terceiro e último tópico para a gente adicionar na nossa lista é que a educação moderna está ocupada no seu currículo com ideias contemporâneas. O nome disso é progressismo. É o que está em voga. O que a gente ensina? A gente precisa ensinar o que está se falando agora. Como... Vocês já ouviram isso em algum lugar. Como eu vou ensinar o meu aluno sem falar de gênero? O assunto está aí, está em tudo quanto é lugar. Ele vai encontrar pessoas de outro gênero, transgênero. Como eu não vou falar de outras configurações de família? Existem várias famílias hoje em dia e eu preciso prepará-lo para o mundo. Você não quer fazer isso. Você quer anestesiar o seu aluno para que ele concorde com essa palhaçada toda. Entendeu? É isso que você quer. É isso que você quer. Quando se defende, fala, a grande crítica, o grande problema da educação sexual é, de fato, a escola tem que falar sobre coisas relacionadas ao sexo, na biologia, mas a escola não tem que falar como usar camisinha, a escola não tem que ensinar como fazer sexo a rodo e não engravidar, ela não tem que ensinar a usar a pílula do dia seguinte, ela não tem que ensinar isso. Ela não tem que ficar dando dica sexual, porque nenhum livro está lá e dizendo qual é o método contraceptivo que mais funciona. Ninguém está lá falando efetivamente qual é o método mais eficaz de você não ter uma doença venérea. Qual é o método mais eficaz? Tenha um único parceiro. Faça sexo depois do casamento e tenha um único parceiro. Se o seu parceiro é monogâmico, só você tem relação com ele e ele só tem relação com você, não tem como você ter nenhuma doença venérea. Por quê? Porque vocês só fazem sexo entre vocês? É impossível. Ao menos que aconteça um desastre dele, sei lá, tá fazendo unha e a manicure miserável não limpou o negócio. Pô, mas aí você tem um coquetel que você consegue dirimir isso em minutos. Entende isso? Mas não se fala disso. Porque a preocupação não é com a educação sexual. A preocupação é como vamos fazer nosso gado que está diante de nós, nosso cercado, pensar igual a gente. É isso. No final das contas, é só isso que eles estão preocupados. Então, quando a gente está falando desse processo, a gente está falando de um discurso extremamente progressista. E aqui ele é progressista, mas também ele traz consigo valores de progresso. O que eu estou querendo dizer aqui? Não é só progressista no sentido de relativista, mas também é progressista no sentido do utilitarismo prático e do que é avanço, tá? Esse é o maior discurso nazista e fascista que existe dentro da educação. Isso aqui é para avanço, isso aqui é para o futuro, isso aqui é o que faz bem. É isso aí que fizeram lá na Escandinávia e mataram todas as crianças com síndrome de Down e por isso não tem, né? Eu não lembro se o país é a Islândia, se é a Noruega, eu não lembro. Eu não sei se é na Escandinávia mesmo, enfim, algum país ali no norte da Europa, né? Ali na região da Escandinávia, ou enfim, não importa agora. Importa é que celebraram nos jornais que existia um país que tinha zero índice
de síndrome de Down. Por quê? Porque eles conseguiram curar o problema do cromossomo extra? Não, foi porque eles descobriam no ultrassom da translucência, né? E descobriam lá, exame da translucência, que a criança era síndrome de Down, abortava. Isso é o progresso. O progresso traz isso, tá? O progresso traz isso. Além disso, a gente tem a ideia, né, do igualitarismo. O igualitarismo é um problema. Ah, que o meu irmão me ajudou. Foi na Islândia. É Islândia, isso? Islândia, foi Islândia mesmo. Então, 100% dos bebês abortados, com sucesso. Né? O igualitarismo, ele é um outro problema. Porque o igualitarismo, ele tende a botar todo mundo igual. E as pessoas não são iguais. Tá? O igualitarismo é uma grande... um grande mal do nosso tempo moderno, né? A gente não tem que buscar o igualitarismo, a gente tem que buscar a justiça e não o igualitarismo, tá? Jesus nunca pregou igualitarismo, isso é importante. Além disso, né? Os esportes também supervalorizados e as ideias são desligadas uma das outras. Há o que o Dr. Rushdoony chama de brutalidade factual. Agora, no outro lado da balança, a gente tem um conteúdo, um método e um contexto, que é a nossa tradição, que são as grandes ideias, the great ideas, as grandes ideias que vêm dos grandes livros, tá? Ou seja, o processo aqui, ao invés de ser progressivo, de ser das ideias contemporâneas, vamos educar para essa porcariada toda, é, na verdade, um tipo de aventura pela exploração do pensamento humano e da sua sabedoria. Consegue entender? Eu vou lá nos grandes livros, em toda a herança ocidental que nos forma, desde os gregos, passando pelos romanos, em toda a tradição que a igreja manteve, e tudo isso que nos trouxe até aqui hoje, a gente vai fazendo uma grande aventura por todo esse conhecimento. E não nos importa o que a porcariada atual diz, porque a capacidade dos grandes livros é de falar-nos ainda que depois de mortos. O grande turning point da parada. É quando um filósofo morto dita como um vivo vive. E aí eu concordo com o Joshua Gibbs, que é um professor de Great Books lá no Veritas School, que ele fala o seguinte, olha só, esses livros têm um quê de eternidade, né? Não no sentido da inspiração da palavra de Deus, como a gente crê, mas há neles um quê de eterno que Deus deu na capacidade dessas pessoas de escrever para que esses livros perdurassem séculos e séculos. A gente está falando de livros escritos anos e anos antes de Cristo, a gente está falando de livros escritos há mais de 1500 anos e que sobrevivem e que são mais relevantes do que qualquer livro escrito atualmente. Entende a preciosidade disso? Então a gente está falando de explorar o pensamento humano. Você não precisa ultrapassar, né, esses caras porque eles já estão ultrapassados. Vamos estudar o que é atual. Isso é esquizofrenia. Isso é esquizofrenia pós-moderna. Esquece essa porcaria. Essa porcaria só traz atraso. Só traz uma sociedade individualista porca e corrupta. A gente precisa voltar para as grandes ideias que fundamentam a nossa sociedade. Porque é interessante para os grandes grupos oligopólicos destruir esse tipo de grande ideia, porque eles querem destruir a essência da nossa civilização, para que eles possam implantar ditaduras, porque ditadura só se põe quando se tem destruição de pilares da sociedade. Isso é globalismo, entendeu? Isso é multiculturalismo, foge dessa porcaria. É por isso que hoje já existe ruas inteiras na Inglaterra que é proibido mulheres andar de salto, porque senão ali vigora a lei da Sharia. E eles não fazem nada porque é multiculturalismo, eu tenho que receber muito bem o muçulmano lá que está indo para minha terra. E está me obrigando no meu país, na minha rua, a dizer como eu ando. Volta pro teu país, porcaria. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Multiculturalismo é um absurdo. Eu não estou falando que a gente não tem que receber o foragido, não, porque isso é cristão. Mas o foragido, quando ele entra, ele se adapta. Não é a gente que se adapta a ele. Se ele quiser, muito que bem, filhinho. Tem aqui, ó, nossas regras. Segue, não gostou? Pica a tua mula.
Quando o povo de Israel agrupava gente de fora, o forasteiro se tornava israelita, não era o israelita que se tornava forasteiro, não. Porque Deus fazia questão de dizer, não se mistura, não vai se corromper. E todas as vezes que Israel se corrompeu, o que aconteceu? Desgraça, escravidão e tudo mais. E é o que está acontecendo na Europa. É por isso que a Catedral de Notre Dame pegou fogo. Aquilo é o simbolismo do Ocidente ruindo e quebrando e se destruindo por causa do multiculturalismo. É isso é a simbologia de Notre Dame. Mas se a gente está falando aqui de simbolismo, e aí o Jordan Peterson entra de novo aí, se você quer entender simbolismo, veja a imagem de tudo destruído e a cruz ali no centro do altar de Notre Dame intacta. Olha simbolicamente aquilo dali é como o cristianismo perdura pelas eras, pelos povos. A gente precisa manter o que é a nossa tradição. Hoje a gente vive batendo assim, por que a educação está problemática? A gente precisa... É como se fosse o seguinte, imagina você com um baú de tesouro, um monte de ouro ali dentro, e você com um bando de boleto na mão para pagar e falando, poxa, como é que eu vou pagar? Eu não tenho dinheiro. E o baú tá ali. E como é que eu faço isso? Eu tô todo endividado, vão pegar meu carro, vão pegar minha casa. A gente está fazendo exatamente isso na educação. A gente tem toda a nossa herança ocidental, a gente tem todos os grandes livros, a gente tem a maravilha de um currículo que tem o conteúdo das 7 artes liberais, o método da pedagogia clássica, a tradição das grandes ideias, e a gente fica assim, poxa, o que a gente faz para melhorar a educação? Poxa, ninguém sai lendo do ensino médio. Caramba, que porcaria que está a nossa educação. E, puxa vida, ninguém consegue passar numa prova idiota como a do Enem. É por isso. A gente tem um baú de herança, um tesouro, e a gente quer tentar pagar com outra moeda. Entendeu? Então, fazendo a recapitulação aqui. Na educação moderna, nós temos um currículo utilitário, quantitativamente testável e de ideias contemporâneas. No outro lado, na educação cristã clássica, nós temos o conteúdo das 7 artes liberais, aplicando o método da pedagogia clássica e tendo o contexto e a tradição das grandes ideias contidas nos grandes livros. Criamos mais pesos aí. E aí você tem que continuar pesando. Qual é que tem mais valor? Essa luta livre ainda não acabou. A gente tem mais 2 encontros. E eu prometo que se você for honesto e intelectual o suficiente e assistir todas as lives, quando a gente falar do último aspecto, você se verá obrigado a concordar que ou voltamos para a educação cristã clássica, nos tornamos decididamente cristãos e distintivamente clássicos, ou nós sucumbiremos em uma educação fascista, relativista, sem Deus e que nos levará à morte espiritual e física também. Ok? Vamos às perguntas. Quem quiser ainda pode fazer pergunta aqui na interrogação. Vamos lá. Qual a diferença entre... Deixa eu botar aqui. Qual a diferença entre educação cristã clássica e educação por princípios? É um método, tá? E o conteúdo. Porque a educação por princípios, ela tem a questão virtuosa, das virtudes da palavra de Deus, a confessionalidade, mas a educação cristã clássica não é só a sua confessionalidade, é principalmente a confessionalidade, isso é o mais importante. Ela é cristã, isso é tudo. Entretanto, a gente entende que a única forma de nós educarmos de maneira cristã é através da educação clássica. Então, a educação por princípios, ela tem esse caráter pedagógico no sentido dos valores e das virtudes, mas, para mim, no meu aspecto, falta a questão do método e do conteúdo, e também da tradição, ok? Vamos para a próxima pergunta. Por onde eu começo a estudar o Trivium? Sou leigo no assunto. Comece a estudar o Trivium pelo Trivium mesmo, tá? Existem 2 livros da Realizações, que é o Trivium e o Trivium da irmã Miriam Joseph, o outro eu esqueci o nome do autor. Você pode começar por ali, e também tem a lista de leitura de filosofia do Contra-Acadêmicos, que é uma página aqui do Facebook, tem site, e essa lista de filosofia vai te ajudar a chegar ali no Trivium, tá? Vai te ajudar bastante. Próximo aqui, vamos lá. Como aplicar uma educação cristã no ensino básico em um país laico?
você tem liberdade para isso, porque a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, nos categoriza como escolas confessionais e, portanto, nós temos possibilidade, legalidade de trabalhar a nossa fé com clareza. Entretanto, obviamente, por direito constitucional, nós não podemos ser proselitistas, ou seja, nós não podemos, por exemplo, batizar alunos ali dentro, tá? Entretanto, toda fé é proselitista e eles só querem fechar o olho e a gente não tem como fugir disso. João, você concorda com o método de pedagogia vitoriana? Olha, eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso, tá? Sou muito humilde aqui para dizer quando eu não sei mesmo, tá? Mas guarda essa pergunta, Manu, e me pergunta na próxima figurinha que eu botar, porque assim que eu terminar aqui eu vou pesquisar sobre isso e vou te responder se eu concordo ou não, tá? Nunca ouvi dizer, não parece ser do métier da educação clássica, tá? Mas a gente, com toda a humildade, vai ver e ver se com certeza pode ter algo bom que a gente possa aproveitar, sim. Nesse caso, você quer dizer que a educação precisa se preocupar apenas com a construção do ser? Não apenas, mas principalmente, essencialmente, tá? Essencialmente. Poderia inserir o construtivismo dentro da educação clássica? Não, porque o construtivismo ele tem uma antropologia filosófica, ou seja, uma visão filosófica do homem totalmente oposta à educação clássica. Impossível. É como você querer misturar água e óleo. Não dá. Dá para botar o inferno dentro do céu? O inferno é o construtivismo, tá? Já deu a educação livre e obrigatória do Rothbard? Já li. Muito bom. Tá? Apesar de eu não ser libertário, ok? Eu concordo ali exatamente o que os libertários trazem pra gente nesse sentido, né? Quando a gente tem outros livros libertários, como por exemplo Ivan Illich e essas coisas assim, a gente tem ali a desconstrução da escola, mas justamente porque eles querem trazer a ideia da voluntariedade de volta, né? Porque é a essência da filosofia deles. O que você acha do livro Ensinando Trivium? O livro Ensinando Trivium é legal, principalmente para quem for fazer homeschooling, tá? Para dentro de sala de aula, ele tem as suas limitações, porque ele é feito por pais homeschoolers. Tem como usar a educação clássica no ensino de língua estrangeira em escola pública? Tem. É só você pesquisar, dependendo da sua série, como é a gramática, a lógica e a retórica da sua disciplina, tá? É o que a Dorothy Sayers vai dizer, que a lógica, a gramática, a lógica e a retórica não são disciplinas em si, mas são lentes, e elas se dividem em grupos. Então, no estágio da gramática, que é dos 4 aos 10 anos, você está ali se preocupando com os significados. Significado da palavra. Palavra é a matéria-prima, entendeu? Então, se você está dando aula entre 4 e 10 anos, você vai chegar e se preocupar em definir claramente cada uma das coisas. O que é simple present? Você vai definir, e para com essa mania de pedir para a criança pequena falar com as suas palavras o que é não sei o que. Ele precisa antes gravar. Como é que ele já vai ter o senso crítico de falar com as suas palavras se ele nem gravou qual é o certo? Para com essa mania. Criança até 14 anos não fala com as suas palavras. Ela tem que decorar exatamente o que são as definições, para depois, quando chegar lá no estágio da retórica, a partir dos seus conhecimentos, ele articular por si só as suas palavras. Então, na fase da gramática, a definição. Na fase da lógica, a construção. A partir das definições bem feitas, a construção de conceitos. E na estágio da retórica, usar esses conceitos para o bem falar. Então, é assim que você vai trazer isso para a sua disciplina de língua estrangeira. Como podemos pensar numa educação cristã clássica fora do homeschooling? No Frone's Christian School. No Frone's Christian School, você encontrará a primeira escola cristã clássica da América do Sul. Brincadeiras à parte, é possível, tanto é possível, que não só nós aqui no Rio de Janeiro fazemos isso,
fomos os pioneiros, fomos os primeiros a abrir, mas temos os nossos amigos do Colégio Cristão William Carey, que é em Franca, nossos amigos do Colégio Trinitas, da Escola Trinitas, que é em São Bernardo do Campo, e os nossos amigos do ECMA, que é em Marechal Floriano, no Piauí. Então, funciona, tá? Funciona para valer. Tem mais de 500 escolas cristãs clássicas nos Estados Unidos. Materiais para aprender sobre educação clássica. Eu vou tentar criar uma lista para vocês sobre isso, gente. Mas primeiro tentem se educar no trivium e no quadrivium e depois partam para a questão pedagógica, ok? Você apoia escolas confessionais? Eu apoio escolas confessionais nos mais diversos sentidos que apoio possa ter, né? Mas eu acredito que uma escola confessional tem que buscar ser clássica, tá? Por causa da confusão metodológica. Se a antropologia filosófica do cristianismo é uma, eu não posso adotar uma metodologia que diga uma outra antropologia filosófica, ok? Mas sim, dou todo o suporte que for necessário. Dá para equilibrar a educação cristã clássica com uma educação técnica? Dá, desde que você saiba dar prioridade às coisas. Não é nenhum problema, por exemplo, uma escola cristã clássica ter curso técnico. Nem todo mundo nasceu para as artes superiores e nem todo mundo nasceu para ser intelectual. Isso é questão vocacional, tá? Existem pessoas que precisam dominar, né, as artes manuais. Né? Não dá pra gente pensar, não, vamos espalhar, ter uma educação clássica no Brasil inteiro e todo mundo vai se tornar erudito. Não, esse nem é o chamado de Deus para todo mundo, tá? Então, mas sim, dá pra gente, inclusive dentro da educação clássica, saber identificar os que são capazes de dominar as artes manuais. Isso tem que ser elogiado e grandemente elevado dentro das escolas cristãs clássicas, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Tem mais uma pergunta. Posso, por onde começar a estudar meus estudos para a educação cristã clássica? Mais uma vez aí a necessidade de uma lista de leitura, né? Eu vou tentar montar isso com calma. Eu vou tentar ler aqui para ver que algumas pessoas... Me ajude a pressionar o novo ministro para a liberação em casa. Matriculei minha filha numa escola cristã, achando que ela estaria livre. Logo já recebi a ameaça do diretor dizendo que ele vai me denunciar por ter desistido depois que descobri que o método era construtivista. E por isso, por lei, ela deve obrigatoriamente estar na escola, sim. Senão eu poderia ir presa por abandono intelectual. Isso é uma das coisas mais grotescas, é o Estado querendo ser dono do seu filho, tá? Isso é abominável, com certeza Deus abomina isso. E para você ver, escola cristã construtivismo, você não é cristão porcaria nenhuma, e você vê que não há mínima compaixão num homem que se diz cristão, pelo amor de Deus. Ana Paula Melo, me chama no direct que eu vou te ajudar. Me chama no direct depois da live. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem como a educação já foi respondido. Parará. Laura Bloodorn. Até de 9 meses pode... Tarará. Pretende transformar essas lives em material escrito? Quem sabe, né? Editoras, me notem, por favor, me convidem. Mas sim, quem sabe? É um projeto mais futuro. João no Altúzios. Vem pro Altúzios. Desejoso para ouvir nas palavras do grupo Altúzios. Eu também estou ansioso para ter convosco brevemente. Vai ser um prazer, tá? Surgiu mais uma pergunta. Na SCC tem métodos ou teorias que ajudem a melhorar a disciplina dos alunos? Sim, com certeza. Como eu disse para vocês, um dos aspectos aqui do currículo é a disciplina. Essa é a pedagogia clássica. A pedagogia clássica parte do princípio da disciplina. Inclusive, eu recebo inúmeros pais que chegam diante de mim e me entregam os filhos assim, não sei mais o que fazer, tá? A gente tem muitos pais que chegam achando que a gente é quase um reformatório nesse sentido, mas sim, disciplina faz parte,
tá? Disciplina mesmo, portar-se, silêncio. Meus alunos, por exemplo, assistem, quando a gente tem os cultos programados, eles assistem em silêncio, com a Bíblia na mão, com toda a reverência possível, tá? Isso faz parte, é obrigatório. Mais alguma pergunta? A gente já está aí perto de acabar o tempo da live. Nosso próximo assunto, nós temos mais 2, né? Eu vou botar lá para votação para ver quem acerta, qual é o próximo, tá? E nós temos uma boa notícia. O pessoal da editora Trinitas, em parceria com o meu perfil, vai sortear 2 livros do Dr. Steve Turley. Vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Esse aqui, ó. Educação Clássica versus Educação Moderna. A gente vai sortear 2 desses livros, ok? Para vocês. Beleza? E aí eu vou botar lá qual vão ser as regras, você vai ter que marcar os amigos, curtir, aquela coisa toda, para no final da série de lives a gente sortear esses 2 livros, ok? Então, o livro que eu indiquei no início da live é esse aqui, ó. Liberal Arts Tradition, A Philosophy of Christian Classical Education. Kevin Clark and Ravi Jain. Ok? Da Classical Academic Press. O outro? Que outro? Ah, esse aqui. Esse. Socratic Circles. Do Matt Kaplan. A editora é Stenhouse Publishers. Ok? Esse livro aqui. Foram esses que eu indiquei. E o Educação Clássica versus Educação Moderna, do Dr. Steve Turley. Ok? Mais alguma pergunta? Alguma questão? Não? Se você está aqui e não viu ainda o primeiro vídeo, vai lá no canal do YouTube, você vai encontrar a primeira live e uma série de outras lives que a gente já está fazendo desde dezembro do ano passado. Lá você vai ter conteúdos falando sobre como é que é o papel do professor na educação cristã clássica, falando sobre virtudes, sobre ensino da disciplina de história. Vai ter a live falando sobre construtivismo, vai ter live sobre todas essas coisas, tá? Um monte de live que vai estar lá. E eu prometo, eu já estou terminando de editar, eu vou subir as lives que a gente fez de Provérbios até Provérbios 9, que depois dessa série a gente continua analisando o livro de Provérbios, tá bom? Peço mais uma vez que vocês indiquem, fiz mais uma pergunta na figura, vamos lá. Rapaz, apareceu um monte aqui, tava me trollando esse Facebook, esse Instagram. Construtivismo coloca a retórica antes da gramática? Sim. Vamos lá que o tempo está acabando. Sim, eles invertem Mas não é só isso, tá? Na verdade, o construtivismo nem sequer chega a desenvolver essas artes liberais. Mas, de uma certa forma, sim. Isso não é o ruim de todo, tá? Mas, para mim, é ruim. Mas isso nem considero ruim de todo, porque, por exemplo, Charlotte Mason faz isso também. Ela desordena esse ponto aí. Por isso eu não sou adepto total de Charlotte Mason. Pergunta aqui. Para quem ainda não teve nenhum contato com a educação cristã clássica, é difícil compreender o Trivium Quadrivium? É, porque você vai ter que admitir que você foi enganado esses anos todos. Tá? É triste, dói, porque eu não sei também qual a sua formação, mas vai doer você ter que admitir isso. Para o meu aluno, que hoje é formado já pela educação cristã clássica, né, mestre em artes liberais, para ele é mais tranquilo. Deixa eu ver outro.
João, como funciona a aplicação do método clássico? Se vocês quiserem conhecer como isso funciona na prática, entra lá, www.phronesis.com.br. Phronesis, F-R-O-N-E-S-I-S, tá? Ou segue aqui o @ Colégio Phronesis. Phronesis Christian School, tem lá o meu site. Ele é todo destrinchado. Para vocês terem noção, aquele conteúdo todo ali foram 16 laudas escritas direto só de conteúdo. Então é um site extremamente denso. Você vai ver como isso vai se aplicar na prática, tá? A minha educação foi um lixo, ainda me recordo dos professores comunistas. Uma pena, André, mas continua aqui que a gente vai se reeducando, tá? Você veio pelo Alan, né? Muita gente vem pelo Alan Terça Livre. Ele é, enfim, um amigo precioso que a gente pôde ganhar na caminhada. Ok? Bom, pessoal, essa live vai ficar salva, como sempre. E vejam lá no canal, se inscrevam, divulguem o canal, como eu sempre falo para vocês. É importante divulgar esse Instagram, porque quanto mais coisas, quanto mais pessoas nós tivermos, quanto mais pessoas interagindo nós temos aqui, mais oportunidades vão surgindo. Gente, essa oportunidade de sorteio do livro, os cursos, outras coisas, acabei de conversar, algumas horas atrás, eu acabei de falar com o pessoal do Burke Instituto Conservador lá em São Paulo. Já tem uma série de projetos que vem por aí. Isso é possível quando a gente tem gente para movimentar, tá bom? Então, tragam pessoas, marcam pessoas, porque ainda que, mas ele não é pai, ele não é professor, mas ele teve uma educação, como disse aqui André, uma educação lixo, uma educação ruim, traz essa pessoa para cá, entendeu? Divulguem, marquem, façam isso, porque isso aqui não é o meu meio de ganhar a vida não, gente, eu ganho a vida de outro jeito, mas isso aqui é o jeito que eu posso divulgar o que Deus me chamou para fazer. Isso aqui é missional, e sendo missional, portanto, eu conto com vocês em divulgar isso aqui, tá bom? Eu que agradeço, Rodolfo, obrigado por vocês estarem aqui. Isso, o nome do meu canal é João Marcos Paladino Coelho. Meu nome é grande, mas eu não consigo desapegar. João Marcos Paladino Coelho, digita lá no YouTube, você vai me encontrar lá, ok? Bom, pessoal, fiquem com Deus, Deus abençoe, e eu vou botar lá para votar para o que vocês acham que é o próximo, e vou abrir já uma caixinha de perguntas para quem quiser fazer mais perguntas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.